Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos iniciar uma série que fala sobre a solidão. E nós vamos aprender um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre isso e o que é essa problemática tão comum nos dias de hoje, a solidão. Então essa é a nossa série que fala sobre a solidão. Nós estamos baseados no livro dos Salmos, Salmo de número 68, versículos 5 e 6. Então avalie o teu coração, tua vida, se você de vez em quando não tem se sentido dessa maneira, e olha o que Deus diz através da sua palavra. A Bíblia diz assim: Pai de órfãos e juiz das viúvas é Deus, no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Então Deus está colocando aqui como pai de órfãos e juiz das viúvas é o Senhor. Ou seja, Deus é capaz de suprir todas as carências emocionais, espirituais, de paternidade da parte dos seus. Vocês sabem que na antiguidade os órfãos e as viúvas eram os que mais sofriam. Por quê? Porque eles dependiam economicamente de outras pessoas. E Deus se coloca à disposição, Deus se coloca como cuidador daqueles que mais sofrem, daqueles que mais estão aflitos dentro da sua orfandade, dentro da sua viuvez ou dentro da sua solidão. A Bíblia diz: Deus faz com que o solitário viva em família. E dentro da igreja, juntamente com os irmãos, em koinonia, ou seja, em comunhão, nós, mesmo que estamos sozinhos, às vezes dentro de uma cidade, se nós estivermos integrados numa igreja cristã, numa igreja saudável, numa igreja bíblica, numa comunidade de cura, de restauração chamada Igreja de Deus, nós podemos, mesmo na nossa solidão, vivermos em família, nos sentirmos integrados, nos sentimos parte de algo maior do que nós mesmos, que é a família de Deus, que é o corpo de Cristo, que é a igreja do Senhor. Ele liberta aqueles que também estão presos em grilhões, mas aqueles que se rebelam, aqueles que endurecem o seu coração, habitarão numa terra seca, uma terra sem vida, uma terra árida, uma vida sem alegria, uma vida sem vida, uma vida sem cor, uma vida terrível de aridez e de esterilidade espiritual e esterilidade pessoal. Então, vale a pena servir a Deus, o Deus da Bíblia, o Jeová Jireh, o Deus que supre todas as nossas carências, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, aquele que é o nosso cuidador. Até a palavra El Shaddai, né? El se referindo a Deus, Shaddai, Shad significa seio, a imagem que traz, a metáfora, que o simbolismo é um Deus que supre, né? Um Deus que tem essa capacidade de suprir todas as nossas carências, todas as nossas necessidades, da mesma maneira que o seio de uma mulher, Shad em hebraico, por isso El Shaddai, né, consegue suprir todas as necessidades afetivas, nutricionais, alimentares, emocionais de uma criança através do seio da mãe, na relação com o seu filho. Deus supre todas as nossas necessidades, porque Deus é pai de órfãos, juiz de viúvas, é o Senhor em seu lugar santo e é aquele Deus tremendo, maravilhoso que faz com que o solitário viva em família. Então nós vamos falar um pouquinho mais sobre solidão. A solidão já recebeu vários títulos, né, a nível dos especialistas, a nível mundial. É chamado de o problema mental mais comum do mundo. Vou repetir, é o problema mental mais comum do mundo. Também outros dizem que é uma das mais universais fontes do sofrimento humano. Vou repetir, é uma das mais universais, ou seja, espalhadas genericamente pelo mundo, por todos os lugares, por todos os rincões, é uma das mais universais fontes de sofrimento humano. Também outros dizem que é o estado quase permanente de milhões de pessoas. Então, independente de classe social, raça ou sexo, sexualidade, é uma situação que atinge a todos nós, uma vez ou outra, um vazio interior que pode se dissipar em alguns minutos ou durar uma vida inteira. Então, baseado num importante estudo, né, sobre solidão, o sociólogo, por exemplo, Robert Weiss,
calcula que 1/4 da população americana se sente extremamente sozinho em algum momento da sua vida ou durante determinados meses do ano. Essa sensação acaba afetando pessoas de todas as idades, todas as classes sociais, inclusive até das crianças. Mas alguns estudiosos concordam que a solidão cresce bastante, principalmente durante a adolescência, e atinge seu ponto mais alto entre os 18 e 25 anos. Então nós vemos vários jovens, adentrando na maturidade, adentrando ali na fase que a Bíblia chama de mancebo, juventude, entre os 18 e 25 anos, é onde atinge o ponto mais alto desse sentimento, desse estado de espírito, de ânimo chamado solidão. Então, embora a solidão apareça em todas as culturas, ela é mais frequente em sociedades como a nossa, a sociedade ocidental principalmente. Por quê? Porque a nossa sociedade estimula o individualismo, cada um pensar em si, e não nos dá uma mentalidade coletiva, socializante, de grupo, mas sim, nós vivemos hoje numa sociedade materialista e numa sociedade individualista, onde a pessoa se sente uma ilha solitária, um ser isolado do mundo e não integrado ao mundo. Individualismo, tá bom? Então, pessoas solitárias existem em todos os campos profissionais, em todos os grupos profissionais. Mas é claro, há evidências de que o número de solitários é particularmente elevado entre as pessoas altamente ambiciosas e carreiristas, incluindo os tão comentados yuppies ou baby boomers, como se diz nos Estados Unidos, ok? São aquelas pessoas que procuram só pensar em dinheiro, em ambição, em conquista, em carreira, por isso são chamados de carreiristas. O mesmo também acontece com os líderes, que muitas vezes se sentem isolados na cúpula do poder, ou então os trabalhadores compulsivos que passam a vida toda se dedicando aos outros, aquela dedicação altruísta, mas não conseguem estabelecer relações de intimidade com ninguém, relacionamentos coletivos, relacionamentos com pelo menos mais uma pessoa, São aquelas pessoas que se sentem como se fossem um mecanismo de uma engrenagem chamada sociedade, apenas uma peça dessa engrenagem chamada sociedade, por causa dessa vida, que trabalham compulsivamente. Então, uma pesquisa também revelou que às vezes até pastores e seus cônjuges enfrentam muito mais solidão do que as pessoas comuns, bem como também exaustão, estresse, às vezes até desajustes matrimoniais, do que se verifica às vezes até com pessoas comuns, cristãos leigos, Então ali os pastores, as lideranças eclesiásticas, espirituais, dentro do seu posicionamento de autoridade dentro das igrejas, e às vezes até com seus próprios conflitos com seus cônjuges, seus casamentos, às vezes as dificuldades com a igreja, acabam enfrentando esse problema chamado de solidão. Daí a importância de pastoreamento entre pastores, daí a importância de pastores se unirem, em conselhos de pastores, em atividades para pastores, em congressos para pastores, em momentos onde os pastores possam se integrar, se dedicar uns aos outros, apoiar, orarem junto, estabelecerem conversas francas, equilibradas, abençoadas, bíblicas e amigáveis entre si, para que possam sair desse estado de ânimo chamado solidão. A solidão também é uma dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos e significativos com outras pessoas. Vou repetir, a solidão é a dolorosa constatação de que não temos contatos íntimos e significados com outras pessoas. Ela envolve uma espécie de sensação de vazio interior, de isolamento, de anseio profundo por relacionamento pessoal, íntimo, Claro que eu estou falando íntimo não de conotação sexual, mas de amizade, de afeto, de carinho, de filéu, ou seja, de amizade, de companheirismo, de amizade entre amigos, entre irmãos.
Então, mesmo quando cercado, às vezes, de outras pessoas, os solitários geralmente se sentem marginalizados, indesejados, rejeitados, ou então incompreendidos pelas outras pessoas. Frequentemente, experimentam sentimentos, por exemplo, de tristeza, de desânimo, de inquietação, de ansiedade, e são acompanhados de um desejo ardente de serem queridos por uma pessoa, pelo menos uma pessoa. Em alguns casos existem um desejo intenso de aproximar-se de outra pessoa, mas em geral o solitário se sente frustrado, se sente incapaz de iniciar essa aproximação, essa ponte relacional, manter ou experimentar um relacionamento íntimo com outras pessoas. Daí a importância de nós, na Igreja do Senhor Jesus, criarmos laços afetivos, nos aproximarmos de pessoas, como eu tenho falado em diversos vídeos. Para se ter amigo, é necessário ser amigo, se colocar à disposição, um ombro amigo, um ouvido companheiro, chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram, que a Igreja do Senhor Jesus, que o povo de Deus, seja o povo da koinonia, que a palavra grega significa comunhão, seja o povo da comunhão, da comunidade que cura, da comunidade que restaura, da comunidade que integra pessoas e não aleja pessoas e nem coloca para fora pessoas, não, pelo contrário, que nós possamos trazer para perto, possamos acolher em amor e graça as pessoas que estão sofrendo, por exemplo, com a questão da solidão. Então não é de se surpreender que muitos solitários tenham a tendência também de se subvalorizar, ou seja, ter uma baixa estima de si mesmo, serem esmagados pela baixa estima e pelo pouco senso de valor próprio, de singularidade. Os solitários muitas vezes pensam, assim, dessa maneira: se ninguém me quer, então não devo valer mesmo grande coisa. Se ninguém me quer, então não devo valer mesmo grande coisa. Então, algumas vezes eles se sentem com uma certa desesperança, um desejo muito grande de ter um tipo de relacionamento qualquer que ponha fim a essa dor terrível da solidão involuntária, ou seja, indesejável. E muitas pessoas tentam encontrar alívio, dessa solidão nos bares, nos botecos, nos prostíbulos, às vezes em outros lugares, na indústria. Existe uma indústria bilionária que envolve essas pessoas que sofrem com a solidão. Ou então tentam, através de grupos de encontro, reuniões da igreja, palestras, agências de encontro, organizam viagens em grupos para solteiros, para casados, publicam, essa indústria toda bilionária que envolve a solidão, acaba envolvendo as pessoas em todas essas situações para tentar ajudá-las, tirá-las dessa situação, livros de autoajuda, essa indústria bilionária da solidão acaba promovendo todos esses grupos, palestras, agências de encontro, organização de viagens em grupo, livros de autoajuda e diversos outros produtos que prometem um antídoto para a solidão. Então, mesmo quando tem algum contato humano, muitas pessoas solitárias ainda assim se sentem incapazes de estabelecer relacionamentos significativos e obter satisfação emocional. Então, nós vamos terminar por aqui o vídeo. No vídeo seguinte nós vamos continuar falando um pouquinho mais sobre solidão. Lembre-se aquilo que nós falamos, querido: Deus é pai de órfãos e viúvas, juiz das viúvas é Deus e pai de órfãos no seu lugar santo. Deus faz com que o solitário viva em família, liberta aqueles que estão presos em grilhões, mas os rebeldes habitam em terra seca. Abra o seu coração para Deus. Busque a koinonia do corpo de Cristo, de uma comunidade sadia, abençoada, que pregue a palavra de Deus, que viva os valores cristãos, onde você se sinta amado, integrado, abençoado, acolhido na graça e na unção do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, o seu coração, que esse Deus que é pai de órfãos e viúvas, juiz das viúvas, exerça a paternidade, abra o seu coração para a paternidade de Deus,
porque o verdadeiro amor, o amor de Deus, lança fora todo medo, toda perturbação, toda solidão. Louvado seja o nome do Senhor. Dê um joinha, compartilhe com outras pessoas, faça os seus comentários, que a graça e a paz de Jesus venha sobre você. Amém e amém.